Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro. Trazei notícias atualizadas do Timão, nova proposta do Milan por André Luiz, novidades. Preparação aí, né, para essa pós-data FIFA, que começará agora em 1º de abril, e a sequência do Timão, gente. Nesse mês de abril vai ser loucura, viu? Vai ser loucura. Lembrando que estamos finalizando março, é claro. Teve ontem a goleada do Atlético Paranaense sobre o Botafogo, jogo atrasado no Brasileirão. E vamos falar também... não vou falar da seleção. Amanhã tem jogo da seleção, amanhã eu falo. Tá bom? Então se inscrevam no canal, ative o sininho, peçam as notificações, compartilhem com amigos, familiares. Sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, deixem seus comentários tanto aqui no YouTube, quanto nas outras redes sociais. Eu curto, leio, respondo, depois uma moralzinha pra vocês. E deixa o like, galera, tá bom? Vamos lá começar a falar do jogo de ontem. Lá na Arena da Baixada, jogo atrasado, né, que o Botafogo estava disputando a pré-Libertadores, onde foi eliminado e foi goleado ontem pelo Atlético Paranaense por 4-1. Ainda teve um gol anulado do Atlético Paranaense, bem anulado. O Botafogo não jogou nada, eu assisti o jogo. Nossa, gente, o time do Botafogo é ruim, hein? É ruim. E o Furacão chegou a ser agora a vice-liderança do Brasileirão e o Botafogo entrou no Z4. E aí é problema deles, estão um pouco se lixando para isso. Vamos lá, Felipe Longo, né, provavelmente será o goleiro titular da partida do Corinthians contra o Fluminense, que volta, né, após essa data FIFA, às 21h30 lá no Maracanã. Hoje foi o penúltimo treino, antes de viajar para o Rio de Janeiro. Amanhã terá o último treino e a provável escalação. Lembrando, né, que o Souza está com a seleção brasileira, não é aproveitado, desfalca o Corinthians e não poderá jogar contra o Fluminense. Coisa que só acontece aqui. O Carrillo também, que está jogando com a seleção peruana. Memphis Depay, que resolveu se tratar lá na Holanda, e o técnico da seleção, né, o ex-zagueiro Ronald Koeman, já falou que se ele não atuar e estiver bem fisicamente, não será convocado. Ele ficar se poupando para jogar na seleção, se não jogar aqui, lá também não vai jogar. Vamos lá, falei disso. Isso aqui é depois. Gente, a sequência de jogos do Corinthians nesse mês de abril, que vai começar a partir de quarta-feira. 1º do 4 contra o Fluminense, lá no Maracanã. 5/4 contra o Inter na Neoquímica Arena, Brasileirão. 9/4, estreia da Libertadores contra o Platense da Argentina, lá na Argentina, pela Libertadores, né? 12/4, Palmeiras, clássico, Neoquímica Arena, Brasileirão. 15/4, Independente Santa Fé, Neoquímica, pela Liberta. 18/4, Vitória, lá no Barradão, pelo Brasileirão, fora. 22/4, Barra de Santa Catarina, estreia na Copa do Brasil, né, nesse mata-mata, fora de casa. 26/4, Neoquímica Arena contra o Vasco da Gama pelo Brasileirão. E no dia 30/4, Neoquímica Arena, Peñarol pela Liberta. Corinthians terá nesse mês de abril 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos. Vamos ver o que o treinador vai fazer agora, né? Ficar escolhendo o jogo, poupando jogadores. A sequência é complicada, hein? Porque olha só. Estreia da Libertadores. Na sequência, um clássico contra o nosso maior rival. E depois Libertadores. Vai poupar o time contra o Palmeiras? Ou vai poupar o time na Libertadores? Complicado, né? Aí nisso você tem 2 jogos do Brasileirão. E entre eles, a estreia na Copa do Brasil contra o Barra, fora de casa. Eliminatório. E aí? Você vai poupar contra o Barra? Vai poupar no Brasileiro? Lembrando que o último jogo, entre Barra, Brasileirão, que é o Vasco, depois tem o Peñarol, Libertadores, que é o 3º jogo da fase de grupos. O Dorival vai ter que literalmente rebolar, né?
Vamos lá, gente. Surgiu aí notícia da ESPN, né, uma nova proposta do Milan, que está na mesa do presidente Osmar Stabile, segundo a ESPN, pelo volante jovem André Luiz, de 19 anos. O clube italiano aumentou a proposta pelo jogador para 18 milhões de euros fixos, algo na casa de 108,5 milhões de reais, e outro 4 milhões de reais, ou de euros, algo na casa de 24,2 milhões de reais, em metas que ainda, né, não foram divulgadas, por 70% dos direitos econômicos do jogador, qual o Corinthians tem parte. Caso o Osmar Stabile aceite, o jogador só sairia no segundo semestre, quando abre, né, a janela, que é a partir de 20 de julho. Será depois da Copa. A proposta anterior era de 15 milhões de euros fixos, algo na casa de 90 milhões de reais, e mais 2 milhões de metas, né, de euros em metas, dando um total de 104 milhões de reais no total. Lembrando que esses 15 milhões seriam parcelados em 3 parcelas anuais. O jogador que tem 28 jogos, né, com a camisa do Corinthians, 14 como titular, 4 gols marcados, estreou em setembro de 2025 contra o Fluminense, nosso próximo adversário, no Brasileirão 2025 com o Dorival Júnior. E antes de gravar o vídeo, um pouquinho mesmo antes, eu estava assistindo aqui, o Samir Carvalho, né, setorista, Corinthians, e, né, do canal Café do Setorista, disse que não existe essa nova proposta do Milan, não. E que o Real Madrid estaria interessado tanto em André Luiz e no Breno Bidon, e que está no radar do time de Madrid. Aí é aquele negócio, né? Quem sabe mais, quem está falando, eu só trago as informações. Então ele não acredita, né, nessa negociação do Corinthians com o Milan, nessa proposta, mas eu já assisti vários canais hoje, que até no meu timão, e o Marco Belo também falando dessa proposta que estaria nas mãos, né, na mesa, na verdade, do Osmar Stabile, segundo a ESPN. Então a gente vai ficar aí acompanhando, né? Mas é aquilo que eu já falei, provavelmente no meio do ano deve sair Bidon, André Luiz. Eu não vou estranhar se sair o Hugo Souza, pelo que ele já declarou, e se sair também até o Yuri Alberto. Talvez se sair o Bidon e o André Luiz, talvez nem saia o Hugo e o Yuri, mas vamos ver. Mesmo se também não vai ficar. Então assim, o time que a gente vai ter para o segundo semestre vai ser muito modificado, mas eu acredito no quê? Esses jogadores saindo, o dinheiro entrando, o Corinthians investindo, é lógico, né, com os pés no chão, não fazendo a loucura que fez, né, para trazer o Memphis Depay. E aí, o que vocês acham? Deve sair, não deve sair? Eu queria que não saísse, mas a situação do clube a gente sabe como que tá. E para contratar reforço, você vê, essa última janela especial a gente não conseguiu trazer ninguém porque não tem dinheiro. E também foi até bom em alguns casos, né? O do Arthur Cabral mesmo, eu vi ele jogando ontem, meu Deus do céu, cara, é ruim. Gente, se a gente sofre com Pedro Raul, imagina com o Arthur Cabral. Ontem a bola literalmente batia na canela do cara. O cara é grosso, grosso. E ganha 1.400.000 no Botafogo. Ainda bem que não veio, tá bom? Boa segunda-feira a todos, né? Finalzinho de segunda-feira. Boa semana a todos. Uma semana mais curta, né? Porque tem um feriado da Semana Santa. A partir de sexta-feira, né? Que é sexta-feira santa, domingo de Páscoa. Mas terá vídeos, tá, gente? Amanhã tem vídeo. Ontem eu não gravei porque, gente, não tinha notícia nenhuma ontem. Então não tinha como aqui vir falar, encher linguiça, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aí. Vai, Corinthians!